Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos continuar falando sobre geometria espacial nas nossas aulas de matemática. Nós temos falado sobre diversos sólidos geométricos, já passamos pelo cubo, pelo paralelepípedo, pegamos e falamos um pouquinho sobre cilindro na última aula. E agora nós vamos começar a falar sobre pirâmides. E a aula de pirâmides eu tentei dividi-la em duas aulas, por ela ser um tema um pouco quanto complexo, tá? Não que ela seja difícil, mas ela é mais extensa que os demais conteúdos. E por que eu falo que ela é mais extensa? Porque eu vou ter diversas pirâmides. Ela não é um cubo que eu só tenho um modelo e um cálculo. Ela não é um cilindro que eu só tenho um modelo e um cálculo. As pirâmides eu terei mais de um modelo, o que acarretará em mais de um cálculo e digamos que serão cálculos mais demorados aqui, tá ok? E aí a gente pode pensar, onde que eu vejo pirâmide? Júlio, particularmente, toda vez que eu penso em pirâmide, eu lembro do Egito. Gente, eu não consigo dar uma aula de pirâmide sem falar do Egito, ou sem lembrar, ou sem mostrar, ou sem evidenciar as pirâmides que foram feitas lá no Egito Antigo há mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil anos atrás, certo? Então, as pirâmides, elas têm justamente o formato das pirâmides do Egito. Júlio, mas a pirâmide do Egito, ela tem uma base que é uma figura geométrica plana, que parece que é um quadrado, ou pode ser um retângulo, não sei, tá? Muito bem, isso pode acontecer, mas eu vou ter algumas pirâmides que terão, digamos, a base diferente do quadrado, do retângulo. Eu posso ter um pentágono na sua base, eu posso ter um hexágono na sua base. Então, a gente vai aprender como é que faz o cálculo de cada um deles, ou pelo menos dos principais, tá? Vou dar um norte para vocês. O que são as pirâmides? Uma pirâmide, então, é o conjunto de segmento de reta, cujas extremidades são um polígono e um ponto fora do plano que contém esse polígono. Então, veja o seguinte. Aqui a base, eu tenho o quê? Eu tenho um polígono. Essa aqui é uma pirâmide de base retangular. Então, eu estou com uma base que é... Achei aqui, estou procurando meu pincel e achei. Aqui eu tenho, então, a minha base, olha aqui, ó. Ó. Então, isso aqui, ó. Essa aqui é a minha base, ó. Estou colorindo ela aqui para vocês verem, para vocês notarem. Sou ótimo artista, gente. Olha isso. Então, ela tem uma base. Então, eu tenho uma figura geométrica plana embaixo, e lá em cima, no seu ponto mais alto, eu tenho o quê? Eu tenho apenas um ponto. E esse ponto eu vou chamá-lo de vértice. E esse vértice eu coloquei como um V aqui. Então, isso é a pirâmide, certo? Uma base, que é uma figura geométrica plana, pode ser um quadrado, um retângulo, um pentágono, hexágono, e na parte superior, no seu ponto mais alto, eu vou ter apenas um ponto, que é o chamado de vértice, tá ok? E, ó, então na pirâmide todas as faces laterais são triângulos. Percebam que aqui, ó, eu tenho um triângulo, a base do triângulo, e ele vai encurtando, um triângulo. Aqui eu tenho outro triângulo, 2. Lá atrás eu tenho outro triângulo, 3. Aqui do lado eu tenho outro triângulo, 4. Então, a quantidade de face lateral que a sua pirâmide vai ter, que vai ser sempre triângulos, que serão sempre triângulos, vai ser o quê? Vai estar relacionado a quantas arestas, ou seja, quantos lados a sua base terá, tá ok? E observe aqui comigo, na pirâmide todas as faces laterais são triângulos. A base pode ser ou não um triângulo. Então eu posso ter uma pirâmide que tem uma base triangular, certo? Olha aqui, pirâmide triangular. Ela tem um triângulo na sua base, figura geométrica plana, triângulo. E eu posso projetar, e aqui em cima eu tenho um vértice, o único ponto que é o vértice dela, certo? Então a base dela é triangular. Isso significa que ela tem faces laterais. E essas faces laterais, na pirâmide triangular, quer dizer que ela tem 3 lados, o triângulo tem 3 lados, então ela tem 3 faces laterais aqui. Muito bom. Aqui eu já tenho outro caso. Eu tenho uma pirâmide pentagonal. E o nome dessas figuras, desses sólidos geométricos, estarão relacionados justamente à sua base. Então, se ela tem uma base de um pentágono, formando um pentágono, ela vai se chamar pirâmide pentagonal. Então, aqui embaixo eu tenho um pentágono. Se eu tenho um pentágono, eu tenho quantas faces laterais? O pentágono, se vocês se lembram das nossas aulas de geometria plana, ele tem 5 lados. Então, aqui eu vou ter 5 faces laterais aqui.
Aqui eu tenho uma pirâmide quadrangular. O que é uma pirâmide quadrangular? Que quer dizer que tem um quadrilátero na base. Se tem um quadrilátero, o quadrilátero é uma figura plana de 4 lados. Então, quer dizer que a minha pirâmide quadrangular, ela tem 4 faces laterais. Uma na frente, uma no fundo, uma da direita e uma da esquerda. Todas as faces laterais são triângulos, porém a quantidade aqui é 4 e a base é quadrangular. O mesmo caso dessa aqui, é uma pirâmide quadrangular, porque eu tenho um quadrilátero na sua base e tenho 4 faces laterais aqui, certo? Aqui eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai conhecer a pirâmide, a gente vai entender melhor como é que ela funciona e cada um dos seus entes geométricos aqui, tá ok? Então a altura H, ela está aqui, certo? A altura é quando eu pego do plano, da figura plana, que está na base, traçando uma reta até o ponto mais alto, que é o vértice, formando um ângulo de 90 graus, eu tenho então justamente essa altura. Essa altura eu vou chamar de H. Apótema da base. O que é a apótema da base? É quando eu pego o meio da pirâmide, que é o centro dela, e traço uma reta até o quê? Até o ponto médio de uma aresta. O ponto médio de uma aresta é o ponto que divide essa aresta por 2, certo? Essa aresta aqui a gente vai chamar ela daqui a pouquinho de aresta, tá aqui, ó, a aresta da base. Então, por que ela chama aresta da base, Júlio? Porque ela está aqui na nossa base. Então, a minha aresta da base, quando eu pego o ponto médio dela, por isso o M aqui é de médio, tá? E levo até no centro da pirâmide, eu acho, então, a minha apótema da base. Apótema da pirâmide, o que vem a ser o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é essa parte aqui, porque olha para vocês verem, a minha pirâmide, quando ela tá como ela está deitada, nossa, deu uma rabiscada aqui, gente, peraí. A minha pirâmide, como ela está deitada, o apótema da pirâmide vem a ser essa parte aqui, o P. E essa parte P, ela vai ser calculada através de um teorema muito famoso, que é o Pitágoras. O que o Pitágoras vai falar? Porque isso aqui, MHP, formou o quê? Formou um triângulo o quê? Retângulo, ou seja, tem um ângulo de 90 graus aqui. E quando eu tenho um ângulo de 90 graus, eu sei que a hipotenusa, no caso, é a apótema da pirâmide, o meu P ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho um cateto que é o H ao quadrado e eu tenho outro cateto que será o M ao quadrado. Então, se eu precisar achar essa apótema da pirâmide, eu farei isso. Eu pegarei a minha altura, elevarei ao quadrado e acharei essa apótema da base elevada ao quadrado. Somando e tirando a raiz, eu acho, então, a apótema da pirâmide aqui, certo? A aresta lateral é esses lados, é os que divide as faces. Então aqui eu tenho uma, aqui não foi marcado, mas eu tenho outra aresta da pirâmide, aqui eu tenho outra aresta lateral da pirâmide, e aqui eu tenho outra aresta lateral. Perceba então que eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas lateral. Júlio, por que você tem 4 arestas laterais dessa pirâmide? Porque a base dela é um retângulo aqui, tudo bem? Nós vamos fazer alguns exercícios para praticar isso. Perceberam que na aula de hoje a gente falou muito da parte teórica, que é o que me importa hoje. Na aula de agora, a gente não vai pegar e calcular áreas, nós não vamos calcular volumes ainda. O que a gente tem que saber, entender e compreender é o teorema de Pitágoras que está aqui, que é a hipotenusa, no caso a apótema da pirâmide, ao quadrado ser igual à altura ao quadrado, mais a apótema da base ao quadrado. Entender o que são vértices, o que são as arestas da pirâmide, o que é, tá aqui, o que é essa altura da pirâmide, tá? Então a gente tem que saber vértice, a gente tem que saber aresta, entender um pouco do apótema para conseguir compreender o que a gente vai fazer a partir de agora, tá? E na próxima aula, então, a gente volta com conteúdo falando sobre área e volume, aprofundando nisso aqui. Então isso aqui é apenas uma introdução, tá ok? Então, sobre a pirâmide ao lado, responde. Então vamos lá, é uma pirâmide o quê? Com qual dessas 3 pirâmides essa pirâmide parece? Pensa. Se você pensou ou observou, a base dela é um triângulo. Então, ela é uma pirâmide o quê? Triangular, certo? Muito bem, então vamos responder as perguntas. Letra A. Qual o polígono que forma as faces da pirâmide? Gente, as faces laterais da pirâmide, toda pirâmide vai ser formada por triângulos, tá? Então, vou colocar aqui, ó.
triângulos. Triângulos. Muito bem. Letra B. Quantas faces tem a pirâmide? Ó, lateral, ela tem uma face, duas faces, três faces. Nós já falamos que a quantidade de face lateral da pirâmide é o quê? É igual a quantidade de aresta que a base tem. Se tenho 3 arestas na base, eu vou ter 3 faces laterais. E tem uma face inferior também. Então, nós vamos colocar o quê? Quantas faces tem? 3, eu vou colocar L de lateral e um B, que é a base, certo? Então, ela tem 3 faces lateral e uma que é a base aí, tá ok? Quantos vértices tem? Nós vamos ter que contar. Então, eu tenho esse vértice aqui, 1, eu tenho outro vértice aqui, 2, outro aqui, 3, outro aqui, 4. Então, eu tenho 4 vértices para essa pirâmide. Chegamos em 4 vértices. Quantas arestas tem? Gente, não falou se é a aresta da base, não falou se é a aresta lateral aqui da pirâmide. Então, eu vou considerar todas. Então, eu tenho uma aresta, ligação entre dois vértices é uma aresta, ligação entre os outros dois vértices, outra aresta, 2. Mais uma aqui, 3. Essa aqui subindo, 4. Essa aqui subindo, 5. Essa última aqui, 6. Então, eu tenho 6 arestas. Resolvi a questão. Teórica, simples, mas que nos requer um pouco mais de atenção nesse exemplo, ok? Agora, o que eu fiz? Eu peguei uma pirâmide, agora que a base dela mudou. Essa aqui é uma pirâmide que tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. A base tem 5 lados. A figura, ou a pirâmide que a base tem 5 lados, é uma pirâmide pentagonal, certo? Então, isso aqui é uma pirâmide pentagonal. Vamos responder o que nos pede. Qual o polígono que forma as faces da pirâmide? Então, na parte lateral, eu tenho o quê? São triângulos. Ó, vou colocar L de lateral, eu vou colocar tri de triângulos. E a base B, qual o polígono que formou? É um pentágono, vou colocar o pen de pentágono. Lembrar que o pentágono é uma figura geométrica plana que tem 5 lados. Muito bem. Quantas faces tem a pirâmide? Já falei para vocês que as faces laterais congruem com o quê? Com a quantidade de arestas que tem a base. Se a minha base tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas, eu tenho 5, ó, lateral, então eu tenho 5. E na base eu tenho o quê? Eu tenho 1. Então eu tenho 5 faces laterais e uma que é a base. Muito bom. Quantos vértices tem essa pirâmide? Vamos calcular. Eu tenho esse vértice superior aqui, 1. Aí eu tenho mais esse, 2, mais esse, 3, mais esse 4, mais esse 5, mais esse 6. Tem algum outro vértice? Não, nós falamos todos, né? Então, minha pirâmide tem 1, 2, 3, 4, 5, com o superior 6 vértices aí, tá ok? Quantas arestas tem? A minha pirâmide, se eu for olhar a parte lateral, ela tem uma aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas, 5 arestas. E eu tenho umas arestas da base também, que são 6, 7, 8, 9 e 10. Então, no total, totalizou 10 arestas, certo? Qual o polígono que forma a sua base? Qual que é esse polígono aqui? Nós já falamos que ele é um pentágono, né? Vou colocar o pen de pentágono. Pentágono porque é uma figura de 5 lados. Qual é o nome da pirâmide? Lembrar que o nome da pirâmide, ele vem do quê? Vou colocar aqui. É uma pirâmide e o nome de todas as pirâmides será advindo do sólido geométrico que forma a sua base. Nesse caso é um pentágono, então ela é uma pirâmide pentagonal. Então estou colocando aqui uma pirâmide pentagonal. Então a gente resolveu falando sobre vértices, falamos sobre aresta, falamos sobre face, seja ela lateral ou a da base, e o sólido geométrico que forma a sua base também, certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima aula.